Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, estamos chegando no final do ano e quando a gente está nos finalmente, tentando começar uma nova etapa, eu lembrei da aposentadoria. Quantos estão lutando para se aposentar e quantos já se aposentaram? Então, a gente começa a programar quando a aposentadoria. Eu vi um debate há algumas décadas atrás sobre esse assunto e disseram que desde começar a trabalhar, desde os teus 20 anos, já, quando estava preparado. Isso funciona para alguns, para outros, não, deixa para lá, isso aí não vamos preocupar agora, sabe, as coisas vão indo. Por que eu estou falando em aposentadoria? Porque eu quero falar nesse livro aqui, o conteúdo dele, os eventos finais. Assim como muitos se preparam para se aposentar, e eu acredito que, se não todos, eu acredito que estamos vivendo o final dos tempos. Concordam comigo? Então, no final dos tempos, o que é que nós temos para... O que nós estamos nos preparando? Estamos deixando o tempo correr, como alguns que estão vivendo a vida por viver? Ou estamos nos preparando para que, quando venha a aposentadoria, vai para o interior, compra um sítio e começa uma nova etapa? Mesmo que seja assim, eu me pergunto, é assim que funciona? Ou seja, eu me aposentei, pego uma grana, compro um sítio e mudo de vida? É assim que funciona? A pessoa não tem que se preparar, ela tem que saber plantar, tem que conhecer sementes, tem que conhecer a lavoura, tem que conhecer a terra, tem que conhecer várias coisas e tem que ter a paciência de que depois que colocou a semente ali, vai levar um tempo para que dê fruto. Então, o que os eventos finais... Eu comecei a ler esse livro, gente, eu não conseguia parar de ler. É fantástico. Ele, em alguns momentos, é assustador. Tá? Em outros, ele nos dá um alento. Então, é muito interessante que todos nós saibamos o que nos espera. Gente, Deus nos deu o manual. Ele já viu o filme, ele nos contou o filme, está escrito aqui, e então nada deve ser surpresa para nós. Ninguém pode dizer assim, eu não sabia. Gente, é algo que quer queira, quer não, Jesus está voltando. Porque Deus não depende de nós para Ele voltar. Quando Ele disse, o Evangelho será pregado em toda a terra, toda tribo, língua e povo, está dizendo assim, não é se vocês pregarem, eu vou voltar. Não, ele vai ser pregado. Se ele não contar comigo, vai ser pregado do mesmo jeito. Mas eu quero que ele conte comigo. Vocês querem que ele conte com vocês? Eu fiz algumas anotações e gostaria de compartilhar com vocês. Bem, você sabe que, independente de planejar ou não, o tempo vai passar. E em algum momento as coisas vão mudar. Então, se aposentar se aposenta ou percebe que não consegue se aposentar, um emprego para idosos é fácil. Ou seja, quanto mais a idade avança, mais difícil arrumar emprego, Eu acho que todos aqui acreditam que estamos vivendo os últimos tempos. Acho que está estampado no mundo, ou seja, está gritante. O Covid foi só uma amostra do quão rápido as coisas podem acontecer no final. Olha como aconteceu a coisa. Quem ia imaginar que o povo muçulmano, árabe, Brasil, Estados Unidos, China, Japão, todo mundo ia usar máscara? Se alguém dissesse isso antes que acontecesse, a gente se chama louco,
sabe? Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei uma coisa dessa. E olha só, né? E muitas coisas me chamaram a atenção, agora estou começando a juntar o quebra-cabeça. Tá? Em 2016 eu fiz uma viagem para o Reino Unido. E eu fiquei lá aproximadamente 30 dias. Eu fui para uma cidade chamada Hastings. Ela fica a 80 quilômetros de Londres. E logo que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma Seventh-day Adventist Church, uma igreja adventista do sétimo dia. Com meu inglês desse tamanho, eu consegui pronunciar o nome da igreja. Então, descobri a igreja, consegui localizar uma, ela ficava no bairro, né, ficava no interior. Aí eu peguei um ônibus para chegar lá. E a minha surpresa foi ver o tamanho da igreja. Eu pensei em encontrar lá uma igreja enorme, cheia de gente, sabe, Reino Unido, aqui o pessoal tem dinheiro, sabe, eles estão esperando a volta de Jesus. Ela acho que é a metade da nossa, e não tem o lado de trás lá, nós temos outras salas, não tem a parte de cima, é um cubículo. E aquela meia dúzia de pessoas ali. Eu fui muito bem recebido, não é disso que eu estou falando. Foi muito bem recebido. Quando souberam que era do Brasil, então, nossa, brasileiro aqui e tal. Um deles conseguiu falar Brasil sem o Z. Foi muito interessante, a interação foi legal. Eu descobri duas coisas lá. Eu não sabia até então, porque a minha fé também estava, eu estava engatinhando na fé, né? Em 2016 eu recém tinha entrado. E descobri que a escola sabatina ela é igual no mundo inteiro. A escola sabatina que eu estava estudando no Brasil era igual lá. E até então eu não sabia desse detalhe. Outra coisa que me chamou a atenção é que o dinheiro deles, tá, vale 7 vezes mais do que o nosso. Vale 6 vezes mais que o euro e 5 vezes e meia mais que o dólar. E na época que eu estava lá, eles estavam votando o Brexit, ou seja, a saída da União Europeia. Isso está escrito na Bíblia. Vocês sabiam? Que isso como é que se chama? Está nas profecias. Está no Apocalipse, né? Ou seja, aqueles povos que são os pés da estátua, eles nunca vão se harmonizar, porque os pés da estátua são de barro e de ferro. E o barro e o ferro não se juntam. Então, no passado, eles tentaram fazer casamento entre um país com o outro, para tentar unificar, tentaram fazer agora uma moeda única para toda a Europa, e o Reino Unido ficou fora. Não, a nossa moeda não vai se tornar o euro. Nós vamos continuar com a nossa libra, que lá eles chamam de pounds. Então, não tem harmonia, ele não vai se juntar. E outra coisa que também me chamou a atenção, eles ganham bem lá, então, ou seja, eu não vi mendigos. Eu encontrei vários policiais lá, que estão com aquele capacete alto, sabe? Eles tinham no máximo um bastão, acho que um spray, e não tinha uma arma. E aí eles souberam que eu era guarda municipal aqui do Brasil, né? Então eu não sabia como explicar, eu dizia Police of the City, né? Polícia da cidade, né? Que nem tem na polícia de Nova York, ou seja, guarda municipal, polícia do município. E nossa, aí eles queriam perguntar coisa, mas o meu inglês, infelizmente, não está à altura, né? Mas eu acho que eles entenderam que a coisa que está difícil e que a gente está sempre na batalha, né? Então, assim, bater foto com eles e tal, eu podia até ter trazido e tudo, mas não é de mim que eu quero falar hoje. Nós temos que falar hoje de como será a volta de Jesus e que status ele vai nos encontrar. Tá? E o fato de ter encontrado pouca gente naquela igreja e ser ela pequena, me disse o quê? Eles estão bem de vida. E isso, eu acho que dá para entender nas entrelinhas, que diz assim, eu não preciso de Deus, a minha vida está boa. Eu estou bem assim.
dinheiro para comprar as coisas que tem, ou seja, não lembra de Deus, não precisa de Deus, parece que não chama a atenção. E aí quando tem alguém lá que grita sobre a palavra de Deus, o que tu quer, cara, tá tudo certo. Não me enche o saco. É uma coisa do tipo. Mas aqui no Brasil, quando a gente vê pessoas que não estão assim, com fogo abrasador, com aquele amor, com aquela vontade de levar a palavra para as pessoas, aí tu fica pensando, pô, lá eles têm dinheiro, lá estão bem. E aqui o que está faltando? Por que a gente não está mais entusiasmado? Por que a gente não está com mais energia nisso? Deixa eu ver então se a gente consegue se aproximar da resposta, e não com as minhas palavras, mas com a palavra que está em Romanos 1, versículo 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui já começou a fazer sentido. E mudaram a verdade de Deus, ou seja, eu estou vivendo a mentira, estou acreditando naquela mentira, ou seja, por que eu vou mudar? Me parece que é aquilo que está certo. E a gente está vendo hoje que o certo está errado. O certo é o errado. E o errado é que está certo. Está tudo invertido. Agora eu devo dizer que nem em Romanos, o Paulo disse em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Isso aqui ele está dizendo para aqueles que não acreditam em Deus. É só olhar em volta. Tu é inexcusável de achar que Deus não existe, que tudo se formou de Big Bang. Ainda em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Vocês percebem que há um grupo de pessoas muito grande que estão vivendo na boa. Nós precisamos ser sacudidos. E aqui, nos eventos finais, a Ellen White nos dá a sacudidura, tá? Para que a gente acorde, porque nós precisamos falar para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso irmão, convidar, levar a palavra. Quando eu fiz um curso de marketing e vendas, dizia assim: fale todos os dias sobre o produto que você tem. Fale todos os dias para 10 pessoas. Faça uma meta para você. Fale para 10 pessoas que você tem, sei lá, semente de arroz para vender, que seja. Alguém vai comprar. Mas se não falar para 10, não vai ter nenhum. Você vai receber muitos nãos, mas vai ter os sims. E nós temos que contar com sim, porque o não já tem. Então, toda vez que for convidar alguém, ou oferecer um estudo bíblico para alguém, eu sei que eu posso receber um não. Eu tenho que ter essa convicção. E aí eu vou desanimar no primeiro, não vou convidar mais ninguém porque eu recebi um não. Eu tenho que falar para 10 pessoas por dia, oferecer estudo bíblico. Quantos vão ter que vão dizer sim? E aí será que eu vou dar conta depois? Vou pedir socorro, né? Então, vamos colocar isso, vamos incendiar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros. Sônia, foi maravilhoso a oração que a gente faz.
gente recebe e a gente compartilha. A oração intercessora é maravilhosa. Se fosse agora falar de mim, agora eu vou fugir um pouco do tema, mas é muito bom a gente orar uns pelos outros. É fantástico. Gente, deixa eu passar aqui. Agora, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, não é maravilhoso isso? A gente já sabe de cor algumas coisas, né? Falta o quê? A prática. Porque simplesmente saber uma coisa, ela não me garante nada. Agora, se eu pratico ela, então, o Apocalipse 5, versículo 9, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Uau! Fico me arrepiar, gente. É maravilhoso sabermos que o preço já foi pago. Nós só temos que dizer sim e seguir a Cristo. Mas seguir a Cristo de que forma? Mostrando que isso é real, praticando. Paulo disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que glória! Então, vejam só, eu quero aqui. O capítulo 12 de Apocalipse também tem uma lição maravilhosa. Aliás, a palavra de Deus, toda ela, né? E vejam só, como é que nós podemos nos defender das agressões e das perseguições que temos. Aqui diz assim, Apocalipse 12, versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Ganhamos força com a palavra de Deus. Ela é alimento. Jesus mesmo disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós esquecemos isso muito facilmente, não é? Porque Satanás, sabendo disso, ele não quer que a gente leia a Bíblia. Ele não quer que a gente se fortaleça na palavra. Ele não quer que a gente fique ligado em Deus. Ele quer sempre nos podar, nos dar. Olha, nós temos um aparelho aqui que ele é fantástico, é maravilhoso. Praticamente não dá mais para viver sem ele, né? A gente precisa dele o tempo todo. Quando ele surgiu, eu disse assim: não, eu não quero viver escravo desse aparelho. Mas devido ao trabalho, o chefe me disse: eu quero que fique com ele o tempo todo, que se eu precisar eu vou te acionar, tá? Porque eu estava com uma função, né, de comando. E aí eu ia no banheiro com ele, sabe? E aí eu acabei virando fã, digamos assim. Coisa que eu não queria fazer, né? Agora, aqui ficarão de fora alguns, né? Os cães ficarão de fora, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Por que eu falei no celular? Porque ele é um instrumento fantástico para nós. Tem até a Bíblia aqui, podemos falar com o outro lado do mundo, chamar socorro, ajudar muita gente. Mas ao mesmo tempo, ele é uma faca de dois gumes. Eu posso ficar distraído com ele de tal maneira que eu esqueço da vida, esqueço de Deus, esqueço, né, de comer. Então vejam bem, se eu esqueço de comer, eu esqueço muito mais de ler a Bíblia. Sem nenhum alimento físico, às vezes eu me lembro. Gente, alguém precisa me sacudir, nós precisamos sacudir uns aos outros. E todas as promessas nos levam a um lugar tão lindo, tão maravilhoso.
me lembra um pouco quem é mãe, que pensa assim, não pensa nas dores do parto. Eu acho que um homem nunca vai entender o que é realmente uma dor de parto. Mas ela pensa em ter um bebezinho no colo e vendo ele sorrindo, já imaginando isso, a dor, esquece. A minha avó teve 13 filhos. Fico imaginando, será que ela parou para pensar na dor do parto? Teve 13. Eu já soube de gente que teve, de mulheres que tiveram 15, 16, ou até mais. Então, sabe, vejam que a projeção daquilo que nos espera é muito maior, muito mais forte do que a dor que porventura vem a acontecer. Agora, já que eu citei o livro e eu não conseguia parar de ler, eu vou falar um pouco do que tem nele, não muito por causa da hora, tá? Mas alguma coisa eu vou precisar passar para vocês. Entusiasmei demais. Tá? Como eu falei, no final dos tempos, perante os tribunais, o que se vê hoje perante os tribunais é que prevalece a injustiça. Está escrito aqui. E a gente já vê acontecer agora, ou seja, aquilo que foi escrito em 1844, agora me perdi, 1899, está acontecendo hoje em 2025. Então já estamos bem próximos. Sem qualquer apoio terreno. Vai chegar um momento, gente, que nós vamos ficar sem o telefone, porque nós não vamos poder comprar nem vender. Vocês conseguem imaginar? Essa é a parte que eu vi o Zimbabwe agora. A gente não vai poder comprar nem vender. Então a gente não vai poder pagar luz, não vai poder pagar internet, não vai poder pagar, enfim, a conta telefônica. Vamos ficar sem luz, sem água, sem telefone, sem internet, sem poder ir no supermercado, porque eu acredito que brevemente o dinheiro de papel, esse que a gente tem às vezes no bolso, ele vai desaparecer. Tem uns nomes aí, do Drex, né? E não sei mais o que vai, outras invenções que vai ocorrer, que o dinheiro vai ficar todo ali virtual. E aí nós vamos ter que ter ou a marca da besta para liberar as nossas compras, ou se a gente não tiver a marca da besta, a gente vai ser rodado. E aí não tem aquele jeitinho lá, te dou em dinheiro aqui e tal, o governo nem fica sabendo, né? Não vai mais ter dinheiro. E aí tem gente esperando o decreto dominical para poder começar a fazer alguma coisa. Gente, tem que começar hoje, porque a semente tem que ser plantada logo. Nós temos que começar a frutificar. E quando a gente chega lá no interior, tem frutos para comer. Imaginem a gente viver sem luz, tá? Sem automóvel, sem ônibus, sem passagem, ou seja, vamos estar isolados no mato, ou bem no interior, para poder subsistir, ter a nossa subsistência da terra. Vamos ajudar uns aos outros. Eu acho que aí vai voltar aquela irmandade, aquela ajuda mútua, né? Um ajudando o outro, e porque o amor de quase todos no final dos tempos vai esfriar. E aí aqueles poucos, porque pelo que eu li aqui nesse livro, vai sobrar pouca gente, porque nós vamos ser traídos por pessoas da nossa amizade, nossos melhores amigos, nossos familiares, parentes, e a gente vai ficar mal. Fica mal em termos, se confiarmos em Deus Todo-Poderoso que vai nos livrar. Mas vai ser uma pegada dura. Então, assim, quem perseverar até o fim será salvo. E pelo que eu li aqui nos eventos finais, gente, nós temos a salvação garantida. Mas o trajeto para chegar lá vai derrubar muita gente. Então vai ter muita gente que vai desistir do caminho estreito
e vai se atirar nos braços de Satanás. Porque, segundo diz aqui, o Satanás ele pode se transformar em um anjo de luz e ele vai personificar Jesus Cristo. Ele vai lançar doenças nas pessoas e depois ele vai curá-las. Ele mesmo vai tirar a doença e vai ganhar o crédito que ele está curando pessoas. Então imagine quanta gente vai ter fazendo fila para ter a bênção dele. E ele vai personificar de tal maneira que, olha, ele vai falar mansinho, ele vai ser aquela pessoa maravilhosa, melosa, tranquila, querida. Ele vai chegar, não, meu irmão, chega aqui que eu te curo, eu te dou uma bênção. Ele fala em Deus. E quem é que vai duvidar de uma pessoa tão maravilhosa, que tu vê que é o Cristo, e que está curando pessoas, está fazendo milagres? Como é que vai dizer que aquele é falso? Nós vamos confirmar, diz o livro dos finais, que quem tiver a palavra não vai cair nessa. Porque aqui diz que quando Jesus voltar, ele vai voltar com todos os anjos do céu. E ele não vai pisar essa terra. Ele vai ficar nas nuvens e os anjos irão nos buscar. Ou, se você conhece essa verdade, então, por mais bem feito que seja aquele trapaceiro, né? Nós não vamos cair nessa conversa. Não tem como engolir essa. Porque a palavra diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Mas nós, graças à palavra de Deus, ao alimento que Ele nos dá, nós vamos nos safar dessa. E que Deus nos ajude, que todos aqui possam ir para o céu. Amém? Amém? Então, pode, por favor, o hino final.